Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Hora de Codar. Eu sou o Matheus Batiste e hoje a gente vai construir um projetinho aqui do zero com HTML, CSS e JavaScript, um conversor de texto para fala. Ou seja, tu vai digitar alguma coisinha ali no text area, no input, vai clicar num botão e aí vai reproduzir em voz o que tu acabou de digitar. Bem bacana, um projeto que vai agregar muito conhecimento e ele não tem só essas funcionalidades, tem mais algumas coisas que a gente pode usar para poder incrementar mais ainda ele. Então vamos dar uma olhada nesse cara aí para tu ver como vai ser massa. Então aqui está o projeto já completo, eu só vou disparar aqui a mensagem que eu digitei para vocês verem como é que funciona, olha só. Hoje tem aulinha de JavaScript para a felicidade de geral. Aí, aulinha de JavaScript para felicidade geral, né? Então, tu vai criar isso aqui tudo comigo agora, rapidão, né? Não demora muito e vai chegar nesse resultado final, o projetinho, para poder até mostrar para os amigos que é bem bacana, até quem não entende programação vai entender o que tu fez, beleza? E galera, para deixar também algo para vocês ainda mais interessante, né? Para deixar esse conteúdo aqui interessante, eu vou estar liberando esse e-book totalmente gratuito de JavaScript com os fundamentos da linguagem. Então, se tu vê que tu não entendeu alguma coisa aqui, que está faltando aí ligar um pontinho A até o B, esse cara aqui vai preencher as lacunas, tá? Então, esse e-book está disponível aqui na descrição, totalmente gratuito. E tu curtiu aprender JS comigo? Eu vou deixar o link do nosso curso de JavaScript lá na nossa plataforma, para tu poder fazer a tua matrícula e continuar o teu aprendizado com a gente, beleza? Lembrando que todos os cursos têm acesso vitalício, acesso a atualizações, equipe de suporte e muito mais, né? Só benefício estudar na hora de codar, beleza? Então tá, nosso objetivo final é esse aqui. Se tu curtiu o conteúdo, não esquece de deixar o like e se inscrever, ajuda a gente bastante. Bora aí para o código. Então o que acontece aqui, galera? Eu tenho um projetinho já criado, né? Com um HTML, um JavaScript, né? Um arquivo scripts e um arquivo de estilos, tá bom? Então, eu vou deixar também aqui o link no repositório, né? Se eu lembrar, se eu não lembrar, tu me lembra aí no comentário que eu já envio também, tá? Para tu poder acompanhar o código final do projeto. Mas a ideia é que tu faça esse setup aqui inicial para poder seguir aqui com o vídeo, tá? Então, se tu não tem, pausa aí e cria e vamos seguir, tá? O que acontece? Bom, eu vou criar a estrutura de HTML aqui, que é o fundamental, né? E a gente vai utilizar vários recursos, como vocês viram lá, então já vou deixar todo ele estruturado aqui. A gente vai ter uma div chamada container, para a gente poder centralizar o conteúdo, com um H1, com aquele texto de conversor de texto para áudio ou fala, né? Vocês que escolhem aí. Vocês viram que texto e fala tem uma cor diferente, então é porque a gente envolveu em tags spans e colocamos, né, estilos nelas, tá? Vamos ter um parágrafozinho, digite o texto ou um texto, ou envie algum arquivo para ser lido, que é outra funcionalidade do nosso projeto, né? A gente pode ler o conteúdo de um arquivo e estar reproduzindo o áudio, tá? E aqui eu vou ter uma área de entrada de conteúdo. Opa, entrada de conteúdo, que vai ter a text area com um ID de entrada de texto e um placeholderzinho aqui de digite alguma coisa. E embaixo, mas para ficar do lado lá no layout, a gente vai ter uma div, tá? Com uma label que a gente vai utilizar para estilizar o input de arquivo, né? Aquele input de arquivo, ele é mais chato de estilizar, então a gente faz essa estratégia de utilizar uma label com um for igual ao ID do input. Aí eu oculto o input e estilizo a label, né? É uma estratégia que a gente usa. Aqui eu vou ter também um ID, tá? E tu poderia ter aqui outros atributos como name, né? Mas a gente não vai trabalhar com backend, então não precisa. A gente só vai usar aqui o accept.txt para eu poder aceitar arquivo de texto somente nesse input, tá? Então depois da entrada de conteúdo a gente vai ter as ações, que é uma outra div nossa aqui, que vai ter algumas coisas, né, que o usuário pode fazer. Então eu vou separar em 3 áreas, então vai ter 3 ação box, digamos assim, tá? A primeira vai ser para ele selecionar a linguagem, né, porque se vocês verem lá no projeto, a gente tem algumas linguagens que a gente pode selecionar, tá? Se eu, por exemplo, botar no japonês aqui, ele não vai ler de forma tão interessante. Mas se eu estivesse digitando algo em japonês, né, talvez fosse o ideal colocar na língua correta, né? Essa daqui que são disponibilizadas pra gente, né? Então a gente tem algumas de português, algumas de inglês e assim vai, tá? Então a gente precisa desse select para isso.
tá bom? Então vamos botar aqui selecione a voz. E aqui embaixo um input, select, né? Com um ID de seleção, voz, voz, no box. Não precisa de name, né, galera? A gente não tem backend. E o segundo, ele vai servir para ter uma div, né? Aliás, uma div não. Um botão de ouvir o conteúdo que está sendo digitado em texto. Então, clique para ouvir. E embaixo a gente tem um botão ouvir btn, ouvir, tá? Por último, a gente vai ter obtenha um arquivo de conteúdo. Arquivo do conteúdo. Ou seja, o usuário digitou alguma coisa, a gente pode baixar um arquivo de texto com o que o usuário digitou para poder usar mais tarde, se a gente quiser. Exatamente. Porque daí eu não preciso digitar o texto de novo e tal, então eu posso ter digamos, a transcrição do áudio, né, a um clique de distância. A gente vai ter aqui um baixar texto btn com baixar texto, tá? Então, esse aqui é o nosso HTML, eu vou abrir esse cara aqui no navegador para a gente já ir acompanhando o que a gente está fazendo. Então, a princípio, galera, ficamos assim, né, com esse HTML inicial, tá? E o próximo passo seria os estilos para a gente poder deixar o projeto nessa versão aqui. Bom, como vocês podem ver, eu não fiz o mobile, né? Não é o grande trunfo desse projeto, né? Mas para dar uma ajeitada, é só melhorar esse botão aqui que fica tudo certo, tá? A ideia mesmo aqui é a gente focar no JS, que a gente vai fazer o Text to Speech, beleza? Então, vamos seguir agora para a segunda parte, que é o CSS. A minha folha de estilo já está linkada aqui. Vamos escrever nossas regras. Então, galera, o CSS, ele começa ali dando um reset em alguns elementos, tá? Então, vai tirar o padding, tirar a margem. Vou também mudar a font family, né, para Helvetica, que é a fonte desse projeto, tá? Vou colocar um box size de border box para os inputs não ultrapassarem as áreas que eles possuem, né? Bom, agora eu vou trabalhar no container, que é o elemento que abriga todo mundo. Aqui a gente vai ter uma regra de largura, 100%. Vou colocar uma altura mínima de 100 VH para ocupar a tela toda, tá? E vou escrever um gradient, tá? Que vai ser linear, 90 graus. A primeira cor dele é o 320B74, começa no 0%. Esse cara vai ter 3 etapas, né? A segunda vai ser 090979 em 35%. E até o 100% vai ser 005B6Z. Então fica aquele roxo até um verde escuro, tá? Bom, depois disso eu vou colocar todo mundo em Display Flex. Eu vou alinhar os itens ao centro na vertical e na horizontal, com Justify Content e Align Items como Center. A gente vai colocar uma cor de branca nos textos, tá? E também vou alinhar os textos ao centro com Text Align Center. Depois disso, colocar um gap de 20 pixels, tá? E eu esqueci aqui, mas como vocês viram lá no projeto de referência, a direção do flex é column, né? Porque fica um elemento abaixo do outro. E assim a gente já tem o posicionamento, né, da estrutura básica dos elementos. Vou estilizar também o H1, que é o nosso título principal. Vai ter uma font size de 42 pixels com um weight de bold, tá? A gente vai ter também os spans do H1, que mudam a cor, né? Vai ser um ED9222, que é o laranja do nosso projeto, tá? E depois a gente vai para a entrada de conteúdo, que já está trabalhando, né? Onde o usuário vai digitar algo ou colocar o arquivo. Bom, aqui a gente vai colocar um display de flex para deixar um do lado do outro, tá? E também uma largura de 80%, né, do elemento pi, alinhando os itens no centro, um display de flex, né, que já está ali. Faltou um gapzinho de 20 pixels. Então, deixa eu ver aqui. Aqui eu acho que eu botei de conteúdo, tá? Faltou um D ali no meio. Assim. Beleza? Aí, depois dessa parte, a gente tem a text area. Entrada de conteúdo. Text area. Que vai ser o seguinte. A gente tem uma largura de 80%. Uma height de 150 pixels para dar um corpo maior nela, né? Vou remover as bordas, tá? Não precisamos de borda aqui nesse elemento. E vou colocar um border radius de 5 pixels para dar uma quebradinha no canto, né? Mesmo sem borda funciona. Font size 16 pixels para o texto ficar um pouco maior. E outline none, porque para não dar aquela borda preta de acessibilidade quando a gente clica aqui no elemento, né? Bom, o texto está muito próximo da borda, vou dar um padding de 15 pixels. Assim fica melhor, né? E aqui
eu vou trabalhar agora, né, no nosso input file. Então, o que a gente faz, né? Normalmente, quando a gente quer estilizar o input file como um botão? A gente vai pegar o input, tipo file, e vai dar um display de nome, tá? Ele some, só vai sobrar a label, que eu não coloquei aqui. Vou botar enviar arquivo. Ó, só vai ficar a label, tá? Não esqueça de colocar o conteúdo nela. O que eu faço depois? Bom, eu tenho aqui um ID, né? Arquivo label, tá? Que eu vou estilizar. Então, vou botar aqui em cima. O que eu vou querer nesse cara aqui? Eu vou deixar ele igual um botão. Mas eu vou fazer isso depois, né? Porque eu vou estilizar todos os botões juntos. Mas, se vocês verem aqui, ó, vou colocar um font size de 20, um padding de 15, um background color daquele laranja. Ó, ele já tá uma estética de botão, né? Só deixa eu diminuir um pouco a largura da textiária. E se eu clico aqui, ó, ele já vai abrir a opção de eu colocar o arquivo do computador. Ó, vocês veem aqui essa área de arquivos do meu PC, onde ele vai puxar os arquivos depois. Então ele fica funcionando como se fosse o tipo file, né? Só que fica mais fácil de estilizar. Então essa que é a sacada de fazer isso, tá? Bom, seguindo aqui, eu vou trabalhar agora nas ações, né? Que é a minha próxima área, né? Que contém a seleção de voz, o clique para ouvir, tudo mais. Eu vou pegar aqui ações, é uma classe, né? Display de flex, vou alinhar todos os elementos ao centro. Align Center. Vou botar um gap de 10 pixels para afastar um do outro. Vou também definir uma largura de 80% aqui para trabalhar os elementos com seus alinhamentos depois, tá? Bom, seguindo a gente vai ter ação box, que é cada uma das caixinhas de ação, com padding de 15 pixels e também a gente vai ter um gap de 15 pixels e um flex de 1, tá? Elas vão preencher os espaços aí automaticamente sem que eu precise definir largura. Bom, além disso, eu vou trabalhar também na seleção, voz box, tá? Ela tá pequena ali porque não tem as opções ainda, a gente vai preencher com JavaScript, né? Vai ser a API que a gente vai utilizar, mas eu já vou definir uma largura de 30% para esse cara. E eu vou aproveitar aqui agora para estilizar os botões, o select e tudo mais. Então eu vou pegar ações button, ações select e o próprio arquivo label, né? Então eu já coloquei alguns estilos lá, que eu vou até descer para eles não serem sobrescritos, tá? Para aqui ficar mais importante, né? E aqui eu vou colocar alguns que todos eles vão ter em comum. Por exemplo, vai ter uma margem de 10 pixels 0, para afastar um pouco. Vai ter um padding de 10 pixels. Vai ter a remoção da borda, tá? Eu vou colocar um border radius de 5 pixels para quebrar o canto. Eu vou colocar uma font size de 16 pixels, todos esses caras. Uma largura de 50%, tá? Uma font weight de bold, deixar a fonte negrito. E assim já vão tomando aí forma, né? O que a gente pode fazer também nos botões é colocar a cor laranja, né, galera? Porque a gente precisa que eles mudem de cor, né? Então, background color, vou colocar aqui, ó, sair D9, tá? E vejam que eles estão com cor preta, né? A gente pode já definir também cor branca. E vou aproveitar para definir um cursor pointer, tá? E eu vou ter também uma transition de 0.3 segundos para um hover que eu vou ter. Então, ações button e também o arquivo label, eles vão ter hover, tá? Que vai simplesmente mudar a background color para um outro laranja que é o D48A35. É bem sutil, só para dar um detalhe. Ó, esse cara aqui não pegou o cursor pointer, então eu posso colocar aqui em cima. Aí todos eles ficam com essa chamada para ação. Aqui, galera, eu acho que eu vou fazer melhor, tá? Vou pegar o select e vou colocar uma largura de 100%. Só deixa eu descer ele aqui, né? Aí agora, quando tiver conteúdo, né, ele vai preencher uma área maior. Vai mostrar melhor as opções, porque o texto delas, né, é longo, tá? Então assim, galera, a gente fecha o projeto, né? Só tá meio de lado aqui, porque não tá no 80% do textiário, né? Mas esse aqui era basicamente o que vocês tinham lá no projeto de referência, tá? Então, beleza. Agora a gente vai executar as ações, né? Que vão deixar tudo que eu fizer aqui utilizável, né? Vou digitar, vou ouvir, vou poder selecionar a voz
que vai falar o texto que eu digitei e tudo mais. Então, bora seguir para o JavaScript. Então, bora para a cereja do bolo, né, galera? Aqui no arquivo de script, o que eu vou fazer? Eu vou primeiramente selecionar todos os elementos, tá, que eu vou utilizar. Então, por exemplo, a gente tem a seleção de voz, o que ela é, né? Se a gente for bater aqui com o HTML, a seleção de voz, que eu até coloquei errado aqui, ó, ela vai ser o select, que vai permitir a gente trocar que voz que está sendo exibida. Então, document, secure selector, seleção voz. Então, vou colocar aqui em cima, aqui, ó, vou colocar assim, seleção de elementos, tá? Bom, o que mais que a gente precisa aqui? Segundo, cara, a entrada texto, né? Que é onde o usuário vai digitar o que ele quer que seja exibido, ou melhor, né? Dito em voz, né? Com o JavaScript. Tem o botão de ouvir, que é o que dispara a ação, ouvir btn. Também vamos ter o que? O botão baixar texto, que é o que transforma o que está escrito em um arquivo de texto, tá bom? Então, baixar texto btn. E aqui, por último, a gente vai ter o upload arquivo, que é o cara que vai deixar a gente subir algum arquivo para o sistema. Bom, agora eu preciso iniciar a API, digamos assim, de vozes, tá? E também preencher o select, que são requisitos básicos para ouvir a voz, né? Então eu vou ter aqui a API de fala, vai ser a Speech Synthesis Utterance, essa aqui, ó, tá? E também eu vou iniciar uma variável chamada vozes disponíveis, tá? Com um array vazio, que vai ser preenchido aqui, baseado nas vozes que existem ali naquela API, tá? Então eu vou fazer aqui uma função chamada atualizar valores, que vai pegar o que? Vozes disponíveis igual a window.speechSynthesis getVoices. Então aqui eu vou ter todas as vozes, né, que são necessárias, são possíveis ser utilizadas. Depois eu vou pegar a fala voice, que é a minha API ali, né? E baseado em vozes disponíveis 0, eu vou iniciar ela. Então, digamos que eu esteja já definindo a voz inicial baseado nesse array aí de vozes disponíveis, né? Que vem desse método. E por último, eu tenho que pegar vozes disponíveis, tá? E fazer o preenchimento das options. Então, vou fazer o for each, o voz e index. E aqui a gente vai fazer o quê? Vamos criar uma option. Então, document create element option. E eu preencho ela com o valor igual ao índice. Então, se a gente for ver ali, esse cara aqui, ó, acho que é mais fácil a gente dar um console log aqui, que fica tudo mais entendível. Vou pegar aqui, deixa eu executar essa função, né? A gente vai executar a função com window.speechSynthesis.onVoicesChanged, que aí eu estou detectando, né, quando que as vozes são preenchidas, digamos assim, no navegador. E aí sim eu utilizo a nossa função ali para poder disparar o gatilho que cria as options, tá? Então, vindo aqui, ó, se a gente for ver todas as vozes que a gente tem essas 21, né? Porque começa do zero a contagem. E eu vou fazer o seguinte, colocar isso aqui no select, nas options, né? Para a gente poder saber que voz que a gente está selecionando. Então, é isso que a gente está fazendo aqui agora. Estou colocando no value o índice, tá? Para poder selecionar ela, né? Assim que a gente se referencia a cada voz. E no conteúdo, text content, eu boto o voz.name, que é o que a gente está acessando aqui, né? Vejam aqui, tá? Tem esse array de objetos e eu tenho um name. E por fim, eu pego a seleção voice, que é o select, e insiro novos childs, ou seja, novos filhos, baseado na opção. E isso aqui me dá várias vozes para serem escolhidas, tá? O que eu queria era ter aumentado esse select, mas não deu muito certo. Deixa eu só ajustar isso no CSS aqui. Vou pegar o seleção voz, deixa eu ver aqui, é mais fácil pegar o ID mesmo, né? Vou colocar aqui, ó. Aí fica melhor, né? Eu consigo ler o texto completo, tá?
Vamos abrir o console só para ver se precisa usar ele para mais alguma coisa depois. E como vocês viram, né, o meu select está preenchido, então é mais uma etapa. Agora eu tenho que começar a executar o texto como voz. Então o que eu vou fazer aqui? Melhor, eu vou captar a mudança de cada vez que o usuário muda de voz, né? Então seleção, voz, ponto, add event listener. Em cada change eu vou fazer o seguinte: a fala voice vai ser vozes disponíveis e acesse aqui o índice baseado em seleção voz.value. Então aqui eu estou mudando, né, na API de voz qual voz que vai falar o texto, beleza? Mas começa do zero já inicialmente, porque a gente precisa ter algo setado, né, já de início. Não precisa depender da seleção do usuário. Continuando, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o botão ouvir, vou adicionar um evento, que vai ser de clique, e ele vai simplesmente executar o fala.text igual a entrada de texto value. Então, o texto que vai ser falado vai ser o valor que está na text area. E aí eu vou fazer a execução de window.speech synthesis speak fala. Aí não tem mais o que dar errado, né? Eu venho aqui testando o projeto. Vou ouvir e ele deu um erro. Show de bola. Ele está dizendo que não pode ler o valor de null na 37. Então, entrada texto. Vamos ver o que aconteceu aqui. A gente tem esse cara, acessa a entrada texto, e eu não tenho entrada texto. Aí nunca vai dar certo. Aqui está como entrada de texto. Então vamos só atualizar aqui, ó. Bom, voltando aqui, testando, agora vai. Ouvir. Testando, agora vai. Ah, ouviu aí, né? Aí eu posso usar, por exemplo, a voz do Google, que a gente conhece, né? Testando, agora Do vai. GPS, né? E também posso testar em outras vozes, mas Testando, agora vai. vocês entenderam, né, que as duas coisas já estão funcionando. O que está funcionando? Três coisas, né? Minha definição de voz inicial, o meu play, né, baseado na voz inicial, então ele já emitiu o áudio, e também quando eu mudo a voz, ele já capta essa mudança e também seta isso para mim, né, como a voz que eu quero executar, tá? E o som segue que está colocado no select. Beleza? Então a gente já tem bastante coisa funcionando. O que eu vou fazer agora? Eu vou baixar o texto agora, para a gente poder utilizar mais tarde no nosso botão de upload. Então aqui embaixo, baixar texto, vem aqui. Eu vou pegar o botão baixar texto e vou colocar um evento. O que a gente vai fazer aqui? Bom, a gente precisa escrever o conteúdo do text area em um arquivo. Então eu vou pegar o texto, o que é mesmo? Entrada texto.value, beleza. E aí eu vou transformar isso em blob, que é como eu tenho a possibilidade, né, de escrever no arquivo. Então, new blob, e passo o texto aqui como array e o tipo de text plain. Isso vai fazer com que o JavaScript consiga escrever no arquivo, tá? Bom, aqui é texto. Com o blob, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma URL, tá, baseado naquele blob ali. Então, url.createObject URL blob. Isso vai nos dar um arquivo temporário, tá, que precisa ser baixado. Qual a estratégia que a gente pode fazer? Criar um elemento temporário também que vai sumir depois. Então, eu vou criar um documento A, tá, um elemento A, que é um link. E nesse link a gente vai ter um href, que vai ser a minha URL. Então, eu linko o arquivo gerado, né, baseado no meu blob, na minha tag link. Eu vou pegar e vou fazer o download como texto.txt. Estou renomeando o arquivo que eu vou baixar, tá? E eu vou simular um clique nesse link. Bom, depois disso, a gente pode dar um URL revoke object URL. Tá? Para desfazer, né, esse link, digamos assim, para apagar da memória esse arquivo construído. Bom, isso já deve dar certo. Vamos lá? Ó, aqui testando o download. Se eu clico aqui para ouvir, Testando o download. funciona. Agora eu vou baixar o texto. Ó, ele baixou o arquivo. Se eu clico aqui,
ele já traz, né, o meu arquivo. Deixa eu pegar ele aqui, texto 4, testando download. Então já criou o arquivo de texto com o texto que eu precisava. Então mais uma etapa está concluída. O que mais que a gente precisa? Que eu consiga dar upload nesse arquivo, mude esse conteúdo e eu consiga ouvir clicando aqui. Testando o download. Beleza. Simples também. Vamos fazer aqui, ó, enviando o arquivo para ser lido. Bom, aqui eu vou usar o upload de arquivo, add event listener, change event, tá? Então, o ato de enviar um arquivo pelo type file pode ser disparado, né, pelo evento change. Então, eu vou saber quando o usuário preencheu um arquivo naquele input. Eu vou pegar o arquivo, vai ser event target files 0, primeiro arquivo, só estou trabalhando com 1, né, mas é assim que a gente acessa, tá? E aí eu vou verificar se tem um arquivo, né, fazer uma pequena validação e vou pegar o leitor, né, que é uma API chamada FileReader, que vai conseguir acessar esse arquivo e quando for carregado, onload, né, quando o arquivo for carregado nessa API, tá? Aliás, quando essa API for carregada, eu vou pegar a entrada de texto .value e dizer que é igual ao i_target_result. Porque esse i aqui é como se fosse o arquivo. Então, eu estou pegando o alvo e o resultado dele, né, o que está escrito lá, e transformando o valor da entrada de texto para o que está no arquivo. Bom, por último, eu só preciso identificar que o arquivo, né, o leitor, precisa ler o arquivo como texto. Read as text. Dessa maneira aqui, eu posso fazer o seguinte: recarregar o projeto, abrir o meu input de arquivos. Aí, galera, eu seleciono o meu arquivo. Ele trocou aqui o texto, como vocês viram. Eu posso ouvir. Testando o download. Então, assim, galera, a gente chega no final, né? A gente pode escrever aí o que a gente quiser, receber como áudio, fazer o teste, Receber como áudio. baixar o texto, trocar a voz, se a gente quiser. Receber como audio. E também, por último, né, enviar o arquivo que eu queira de texto, né, .txt, para ser lido aqui pelo meu projeto e emitir o texto novamente. Beleza? Então chegamos aí ao fim do projeto, tá? Vou recomendar, galera, de novo, nosso e-book aqui de Fundamentos de JavaScript. Se tu sentiu dificuldade em alguma coisa ali, da parte básica do JavaScript, né, com certeza tu precisa desse material aqui. Ele tem quase 50 páginas de puro conteúdo, exemplos de código e explicação para tu poder avançar na linguagem. E tu quer estudar comigo JavaScript completamente, do início ao fim, te aconselho a se matricular no nosso curso, lá na nossa plataforma, para poder evoluir junto com a gente, beleza, galera? Então vou deixar também na descrição o link do nosso curso de JavaScript do básico ao avançado. E, galera, assim a gente fecha aqui mais esse conteúdo. Eu espero que você tenha curtido. Se tu gostou, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, que a gente manda muito conteúdo de qualidade, gratuito, para a gente poder mesmo fazer os alunos evoluírem a programação em diversas linguagens, né, que trabalha aqui, e elas poderem entrar no mercado de trabalho ou evoluírem de cargo, tá? Então, por hoje é isso. Fico por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Valeu!